A luta sempre foi mais do que apenas quem tem a maior espada. Afinal, as táticas mais pobres nunca consideram sua própria defesa. A arte da armadura evoluiu ao longo dos séculos, desde coberturas básicas para proteger a infantaria do exército, até feitos surpreendentes de design, feitos para vencer guerras de combate e política. É uma loucura pensar que um conjunto de armadura pode ter tanto impacto. Mas depois de assistir a esse vídeo, você vai ver o porquê. Aqui estão alguns exemplos de armadura ridiculamente incríveis e por que elas existiram. Capacete em formato de cabeça de leão. Agora, esta incrível peça de metal é o primeiro exemplo sobrevivente de armadura aulântica, renascentista ou armadura no estilo antigo, se você não fala francês antigo. Chama-se o salé em forma de cabeça de leão. Feita por volta de 1475, a cabeça do leão em si é de cobre dourado, com olhos de vidro para parecerem mais reais. O próprio salé é uma concha que se encaixa por baixo de um capacete de aço. Ele representa a cabeça do leão da Nemeia, o famoso felino morto e usado por semideus Hércules na mitologia grega. Hércules foi frequentemente usado na arte renascentista como um símbolo de coragem, força e perseverança. Então, andar por aí com um desses na cabeça dava uma baita moral. Antes de continuar com o vídeo, gostaria de falar um pouco mais sobre a Binomo, uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos. Com uma boa análise dos gráficos, é possível ver se ele vai subir ou descer. Lembrando que existe o risco de perder capital. Para mostrar como funciona, vou fazer mais uma transação na minha conta real agora. Existem inúmeras opções de investimento, mas eu recomendo escolher uma ou duas e focar nelas. Depois é só escolher o valor do investimento. Se minha análise do gráfico estiver correta, eu vou lucrar R$ 82. E olha só, mais uma transação de sucesso. Se você não quiser arriscar seu dinheiro logo no início, você pode treinar na conta demo com R$ 4.000 até pegar o jeito. Você também tem várias opções de depósito, com o saque feito de alguns minutos até 3 dias. Não esqueça que o saque só pode ser feito pela mesma conta que foi feito o depósito. E usando o meu cupom, você vai duplicar o seu primeiro depósito. Eu já sou um binomista. E você? Elmo de combate de Sir Gilles Capel. O Foot Combat Helm da capela Sir Gilles é indiscutivelmente o melhor de seu tipo a sobreviver desde o período de cerca de 1510. Como parte da comitiva de Henrique VIII, Capel foi um famoso desafiante de oponentes durante um torneio de cúpula entre a Inglaterra e a França em 1520. O design permitiu que ele competisse em vários eventos, como luta de espadas e bastões, com um campo de visão desobstruído enquanto seus olhos estavam protegidos. A ligeira crista no centro era uma parte intencional do projeto para ajudar a desviar os golpes direcionados à cabeça. Além de ter uma aparência legal pra caramba, sem dúvida influenciou os designs modernos de máscaras de esgrima. Chevrons. A cavalaria do século XV era essencial para centenas de planos de batalha, mas não importava o quão bem protegidos seus cavaleiros estivessem. Seus ataques seriam inúteis se eles estivessem cavalgando para a batalha montados em um alvo gigante, junto com suas próprias armaduras completas, chamadas de barding. Os cavalos também ostentavam chevrons, que forneciam proteção para suas cabeças. Desenhos mais intrincados como este feito para o Duque Nicolaus the Black Radziwill, por volta de 1515, incluíam protetores oculares meticulosamente feitos para que o cavalo pudesse ver enquanto seus olhos estavam sendo protegidos. Outras do período renascentista francês foram projetadas como armaduras de desfile elaboradas para combinar com o estilo real de seus cavaleiros. Este incrível trabalho em metal é um chevron de Henrique II da França, feito para o cavalo se parecer com o dragão feroz, fazendo referência específica aos heróis da literatura e das lendas. Capacete de turbante dos turcos otomanos. Originário da era do Império Otomano, os capacetes otomanos, ou às vezes conhecidos como capacetes turbantes, foram projetados para guerreiros que usavam uma cobertura religiosa na cabeça. Os designs de capacetes europeus se ajustam o mais confortavelmente possível para evitar que a cabeça bata nas laterais de metal ao ser atingida, mas esses capacetes foram projetados por volta do século XIV para acomodar melhor os requisitos religiosos dos soldados otomanos, proporcionando proteção durante a batalha. A distinta forma cônica era geralmente dourada com inscrições do Alcorão, em um rico estilo arabesco, para fornecer o poder protetor de Deus ao usuário. Essa foi uma jogada inteligente, considerando que o Império Otomano lutou em várias guerras religiosas. A armadura de desfile de Henrique II da França. A armadura não era usada apenas na batalha, mas também na guerra política e de Estado. Henrique II da França, que governou em meados do século XV, possuía muitos conjuntos maravilhosos de armaduras de desfile, mas talvez não mais do que a projetada por Etienne Delaune.
O mestre gravador desenhou cada centímetro da carapaça de prata e aço, com intrincados detalhes dourados, cada um contando a história de quem o usava. As figuras no peitoral e nas costas refletem as muitas realizações militares de Henrique II, e muitos outros são adornos de uma poderosa arte arabesca. Essa prestigiosa comissão provavelmente envolveu muitos dos melhores mestres ourives do país, mas nunca foi projetada para qualquer tipo de justa ou batalha. Seria como tentar tirar um Lamborghini do asfalto. Possível, mas uma ideia muito cara e ruim. Armadura de elefante. Os cavalos não foram os únicos animais que receberam armadura para a batalha. Os elefantes foram usados nas guerras na Índia por quase 1000 anos. Os elefantes de guerra no século XVI receberam placas gigantes e coberturas de cota de malha para proteger partes vitais do corpo. No total, estima-se que esses conjuntos de armadura eram compostos por cerca de 8.439 placas, pesando quase 160 quilos. Mas isso não foi tudo. Esses tanques de guerra da natureza também receberam lâminas longas e onduladas que foram fixadas em suas presas, das quais apenas 4 pares conhecidos sobrevivem hoje, incluindo esse. Quando eles avançavam para a batalha, eles podiam pisotear seus inimigos ou perfurar eles. Quando os elefantes foram colocados nas linhas de frente, muitos daqueles que nunca tinham visto um elefante antes presumiram que essas criaturas, naturalmente, tinham armas esculpidas em seus corpos, uma enorme tática de intimidação. Borguinhota de Guidobaldo II. Como muitas roupas, às vezes não importa o que você veste, mas quem você veste. O infame Filippo Negroli foi um mestre da armadura cerimonial renascentista, produzindo algumas das borguinhotas mais famosas do século XV. Borguinhotas são gorros leves de aço, usados na infantaria no final da Idade Média. Alguns incluíam uma peça de pescoço ajustada para que a cabeça pudesse ser virada sem expor o pescoço. Exemplos de cair o queixo incluem a borguinhota Griffon, projetada para se parecer com a intrincada cabeça de um grifo com uma viseira acoplável. Há também a borguinhota de Guidobaldo II, duque de Urbino, que tem um lobo detalhado rosnando sobre o rosto do usuário, enquanto um dragão domina o topo, com asas de cada lado. Negroli e sua família forneceram essas obras requintadas para patronos, como o imperador Carlos V e outros membros da corte francesa do século XV, e criaram uma forma de arte de construção de legado que ainda impressiona até hoje. Ferdinand II da Áustria. O que você daria de presente para o homem que tem tudo? Bom, se você está comprando um presente para o imperador da Ordem Romana Sagrada, é melhor pensar em mais do que um par de meias. Esta armadura atlântica, absolutamente insana, e a chevron, obra-prima correspondente, foram criados por Lúcio Piccinino, no século XV. Foi presenteado pelo Duque de Parma e Piacenza, Alessandro Farnese. O imperador era um ávido colecionador de arte. Esta obra-prima ajudou o duque a conseguir os favores do imperador, ao usar a armadura em desfiles e cerimônias de grande importância política. Cada sessão foi projetada para mostrar uma cena famosa e inspiradora da história, como o dourado no escuro, que representa Ártemis de Éfeso, e Alexandre, o Grande, recebendo as chaves da Babilônia. Dourado com o ouro mais fino, este conjunto folheado a prata é forrado com couro e veludo vermelho. Nenhuma despesa poupada aqui. O Duque de Parma certamente ganhou um lugar na lista de cartões de Natal dos imperadores. Capacete Prankher. Os capacetes europeus do século XII tinham uma grande falha. Ironicamente, eles realmente não protegiam muito bem a cabeça. Mas em meados do século XIII, tudo mudou. O capacete Prankher é um exemplo de capacete do século XIII, altamente aperfeiçoado. Feito de uma placa de metal reforçada e pré-amarrada, comprometia o campo de visão do usuário em 2 fendas estreitas em favor de defesa facial total. Infelizmente, o peso de todo esse material extra significava que os capacetes não eram adequados para a batalha e, portanto, eram usados quase exclusivamente para torneios. Durante essas lutas, os cavaleiros lutavam entre si e reivindicavam a vitória, acertando as grandes decorações na cabeça de seu oponente. Esses fascinantes ornamentos eram representativos do brasão da família do usuário, para tornar mais fácil para o rei ou nobres presentes identificar quem estava lutando contra quem de longe. Neste caso, vemos audaciosos chifres de touro da família Prankher, feitos de ferro puro. Sabe como é? Se você mexer com um touro, vai levar chifrada. Manoplas de Maximiliano I. Antigamente, a armadura podia até ser usada como propaganda nas circunstâncias certas. Veja essas manoplas, que parecem ter sido arrancadas do Senhor dos Anéis, por exemplo. Elas pertenciam ao imperador Maximiliano I, do Sacro Império Romano, um dos governantes mais poderosos da Europa no século XV. Elas dão arrepios na espinha só de olhar, e é exatamente por isso que foram feitas. Apesar da enorme quantidade de armadura chique que Maximiliano possuía, ele não era exatamente conhecido por suas proezas militares. Mas isso não importava, pois os espetáculos públicos que ele criou
elogiou, sugerindo que ele era um guerreiro imperador por meio de suas aparências blindadas, o tornaram uma lenda. A natureza agressivamente estilosa desse tipo de roupa os teria tornado quase inutilizáveis, mas fizeram o trabalho de fazê-lo parecer um homem poderoso, que sabia o que estava fazendo. Lembrem-se, crianças, vista-se para o trabalho que deseja, não para o trabalho que você tem. O elmo de brocas. Até o século XIV, os capacetes vistos nos campos de batalha eram os mesmos usados nos torneios. O design era bom para a visão, mas golpes violentos na cabeça podiam ser fatais, pois não foram projetados para resistir a grandes impactos. Assim foram feitas mudanças nos designs tradicionais e capacetes de torneio específicos, como o elmo de brocas. Isso foi feito para a forma alemã da Justa da Paz, conhecida como Gesteck. É um elmo de boca de sapo que tem uma extremidade inferior saliente de fenda de visão, que se projeta para frente e para cima para evitar que uma lança atinja os olhos. Na época, essa era a moda de ponta, exceto que também pesava mais de 10 quilos, o que teria o efeito equivalente a entrar em uma luta com 3 grandes tijolos na cabeça. Se for participar, tenha isso em sua cabeça, literalmente. Capacete com chifres de Henrique VIII. Henrique VIII era famoso por decapitar suas esposas. Então, que tipo de presente você daria a um homem que está claramente perdendo a cabeça? Obviamente, este capacete bizarro com chifres, que foi presenteado a Henrique VIII por ninguém menos que o imperador Maximiliano I. O mesmo homem que conquistou cortes e política com sua escolha de armadura. O capacete com chifres foi projetado por Konrad Seusenhofer, que já foi um dos armeiros mais proeminentes da Europa. O nível de detalhes atribuído ao capacete é impressionante, desde as rugas sob os olhos dos painéis de grade prateada até a barba por fazer na mandíbula. Os pesquisadores já pensaram que ele foi projetado para representar um tolo. Você pode ver o porquê com o nariz comicamente grande, chifres em espiral e óculos. Faz você se perguntar se esse foi realmente um presente bem intencionado. Guerreiros Jaguar. Colocar imagens elaboradas de animais de mitos e lendas em armaduras não chegava aos pés dos capitães maias, que foram para a guerra vestindo as peles desses animais. É frequentemente assumido que os lendários guerreiros jaguar astecas usaram as peles dos então abundantes jaguares para a batalha. Mas pictogramas do histórico Codex Mendoza, um livro de detalhes sobre a sociedade asteca de 1541, indicam que os guerreiros jaguar astecas preferiam armaduras acolchoadas, forradas com penas coloridas de pássaros. Isso permitiu que eles usassem uma infinidade de cores e padrões no campo de batalha, associados a guerreiros de escalão mais alto e mais habilidosos. Um frade espanhol, Diego de Landa, na época da invasão espanhola dos maias por volta do século XVI, observou que lordes e capitães foram para a guerra vestidos com pele de tigres, leões, onças e pumas. Independente das peles em si, acreditava-se que vestir-se com peles e trajes coloridos daria a eles as forças do animal durante as batalhas, o que explica as ferozes estratégias de batalha astecas e maias e o histórico destemor da guerra. Quem precisa de uma armadura quando você tem colhones? Armadura samurai. No Japão feudal, a vida de um samurai significava estar em constante movimento. Armaduras pesadas eram um fardo. Então, o design engenhoso do tatami gusoku se tornou um padrão entre todas as classes de samurais. Em português, tatami gusoku significa armadura dobrável, e o usuário era facilmente capaz de removê-la e transportá-la em uma pequena caixa de madeira quando necessário. Essa armadura costumava ser combinada com um capacete kabuto, que também desempenhava um papel simbólico. Este harikake kabuto, em forma de concha do século XVII, foi feito com papel machê e laca fina afixada a uma base de ferro. Apesar de talvez ser um pouco inútil em batalha, mostra claramente o status de seu usuário e o respeito apropriado que deve ser demonstrado. Os componentes da armadura facial chamados mengu ou menyori às vezes eram fixados no kabuto, dando aos usuários uma aparência aterrorizante para o inimigo, além de atuar como uma cinta para manter o kabuto no lugar. Eficiente e assustador. Não é à toa que os samurais governaram o Japão por quase 700 anos. Armadura alada polonesa. Este é um dos exemplos mais durões de design de armadura da história. Esses anjos da morte cavalgavam para a batalha com gigantescas armações de madeira fixadas nas partes inferiores de suas armaduras, que carregavam penas de avestruz, cisne, águia ou ganso. Para o inimigo pareciam asas e provavelmente pareciam que os exércitos do céu haviam descido quando milhares desses cavaleiros de elite avançaram em sua direção. As teorias sobre sua inclusão na armadura variam, mas a mais bem aceita é que faziam um tremendo barulho, assustando os cavalos da oposição e fazendo com que seus números de cavalaria soassem muito maiores do que realmente eram. É uma tática de batalha engenhosa para a época. E aí, qual desses você achou que foi o mais impressionante? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!